Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E para começar o episódio de hoje, o Bitcoin está na casa dos 69.722 dólares, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 1%. O Ether, o segundo maior criptoativo do mercado, também está com uma desvalorização nas últimas 24 horas de cerca de 1%, estando cotado a cerca de 3.550 dólares no momento de gravação desse episódio. Ou seja, nas últimas 24 horas, a gente está vendo quase que uma lateralização realmente dos dois principais criptoativos do mercado. De qualquer forma, a gente viu durante o último final de semana o Bitcoin ficando a maior parte do tempo acima da marca dos 70 mil dólares americanos. E até nesse momento continua ali perto, nos 69.700. Inclusive, durante o final de semana, alguns perfis de cripto chegaram a brincar chamando o Bitcoin de stablecoin devido à sua estabilização nesse valor. A gente não teve mercado americano na última sexta-feira, mercado americano em relação aos ETFs de Bitcoin, porque foi feriado de Páscoa. Então, no último dia 29 de março, sexta-feira, a gente não teve a negociação de ETF aberto. Então, consequentemente, a gente não consegue fazer uma análise de como foi o mercado. Mas, de qualquer forma, na última quinta-feira, dia 28, a gente teve um saldo positivo de 2.583 Bitcoins. Sendo assim, na semana passada, o único dia que ficou no negativo, no final, foi na segunda-feira e com um valor de apenas 2 Bitcoins depois de todos os ETFs serem apurados. Isso mesmo, apenas 2 unidades. Então, 2.583 positivo na última quinta, 3.691 positivos na última quarta, 5.905 positivos na última terça e apenas 2 negativos na última segunda. Então, na última semana, a gente teve um fluxo de capital bastante positivo e bastante considerável somente nos ETFs de Bitcoin Spot. Falando em preço de Bitcoin, pela primeira vez na história, o Bitcoin fechou 7 meses seguidos no positivo. É isso mesmo, pela primeira vez na história, se a gente olhar a cotação do primeiro dia do mês e do último dia do mês, o Bitcoin fechou no positivo. A gente está numa sequência positiva desde setembro de 2023. Em setembro, para vocês terem uma ideia, o Bitcoin fechou com 3,91% no verde. Em outubro, 28,52%. Novembro, 8,81%. Dezembro, 12,18%. Em janeiro, foi quase que no vermelho, mas fechou com no verde por 0,62%. Em fevereiro, a gente teve um grande boom com 43,55%. Em março, a gente teve mais uma valorização expressiva de 16,81%. Vale ressaltar que essa sequência é a primeira vez na história que acontece no Bitcoin por um período tão longo. Nos últimos 7 meses, a gente não sabe o que é fechar um mês no vermelho. E para vocês terem uma ideia de como essa valorização recente do Bitcoin está chamando a atenção de forma global, a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, recebeu a aprovação da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, para o lançamento de um contrato futuro de Bitcoin. De acordo com um comunicado encaminhado à imprensa, com aval dado pelo regulador, a Bolsa do Brasil tem a expectativa de disponibilizar o produto para o mercado já agora no mês de abril, mais precisamente com as negociações começando no dia 17. Naturalmente, a confirmação da data ainda está sujeita à aprovação pela CVM, mas, de qualquer forma, muito provavelmente vai ser em uma data muito próxima a essa. O mercado futuro é uma ferramenta para que os investidores se protejam das oscilações de um preço de um ativo, no caso do Bitcoin. Conforme destacou a B3, os contratos futuros são negociados em ambiente de bolsa, com preço que os investidores acreditam que esses ativos valerão no futuro, tendo a B3 como contraparte central. Vale ressaltar que lá nos Estados Unidos também existem contratos de negociação de futuro, não só de Bitcoin, como também de outros criptoativos. Mas aqui no Brasil é a primeira vez que a B3 entra nesse jogo diretamente. Na semana passada a gente falou aqui no episódio sobre um caso da FTX, com questionamento de será que vai sobrar dinheiro para ser dividido entre os clientes, porque o governo quer morder uma boa parte. Se depender dos liquidantes da FTX, vai sim sobrar. Em uma primeira reunião dos liquidantes da FTX Digital, nas Bahamas, eles estabeleceram uma data para início de pagamento, uma data meta, não necessariamente uma data que vai ocorrer, mas essa é a meta deles, para início do pagamento dos credores. E essa data é no final do ano de 2024. Vale ressaltar que os liquidantes da FTX têm conseguido levantar quantias expressivas de dinheiro, seja com criptos recuperadas, seja com liquidação de sociedades que a FTX tinha parte. Mas, de qualquer forma, que nem a gente falou na semana passada, o governo americano
quer morder uma boa fatia disso com impostos e taxas teoricamente não recolhidos. Vamos aguardar, mas de qualquer forma não deixa de ser uma boa notícia para quem tinha algum dinheiro preso lá na FTX. E para fechar o giro Bitcoin de hoje, uma curiosidade. A Prisma Finance perdeu 12 milhões de dólares em um ataque ao protocolo. E o hacker comunicou que caso os desenvolvedores identifiquem-se e peçam desculpas publicamente à comunidade, eles podem devolver pelo menos parte do valor que foi roubado. O hacker está se auto-intitulando um white hacker, ou seja, um white hat hacker, né? Ou seja, é um atacante que não quer roubar dinheiro. Ele queria apenas ajudar o time a mostrar vulnerabilidade para eles corrigirem. E o que ele está pedindo? Para o time fazer uma conferência, fazer como se fosse uma live, se identificando, pedindo desculpas aos usuários, aos investidores e à comunidade de uma forma geral, e agradecendo ao hacker pelo serviço prestado na resolução do problema. Que se isso acontecer, ele vai retornar os fundos ao protocolo, porque ele é um white hat, ele não é um black hat hacker. Ele provavelmente vai querer ficar com uma quantia, como uma bonificação por ter localizado o problema, mas, segundo ele quer devolver a maior parte. Vamos ver o que vai acontecer e vamos ver se o time vai aceitar essa proposta. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!